Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a chamada capacidade jurídica comercial. Pessoal, em matéria mercantil, muito bem, a questão da capacidade ela se resolve de uma forma diferenciada, correto? Lá no Código Civil, muito bem, o artigo 3º fala assim: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E nós temos também o artigo 5º, que é o antigo artigo 9º do Código Civil anterior, que fala sobre a menoridade. Ele diz o seguinte, prestem bem atenção porque ele tem duas partes importantes. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Aqui ele fala sobre a maioridade ou a menoridade, é uma questão de tempo. No parágrafo único ele diz assim, parágrafo único, cessará para os menores a incapacidade. Quando? Nos hipóteses dos incisos 1 a 5º, muito bem, do mesmo artigo 5º. Bem, então vocês devem notar que o artigo 3º fala de incapacidade, correto? E o artigo 5º fala de menoridade, né? Só que vocês percebam, pessoal, que isso em matéria civil, correto? Em matéria mercantil, a questão se resolve de outra maneira. Como assim? Pelo seguinte, porque antes de mais nada, e para que nós possamos dizer que somos comerciantes, é essencial e fundamental você ser capitalista. Essa é a primeira e primordial condição para que nós tenhamos um comerciante. Então, o comerciante, para ser, ele tem que ser capitalista. Se não for capitalista, né, não é comerciante. Aí é uma pessoa qualquer, sem dinheiro que tem por aí. Bem, mas quando nós falamos de comerciante, então, é essencial ser capitalista. Então, atenção, primeira condição para ser comerciante mercantil, aliás, empresário mercantil ou comerciante, é ser capitalista. Muito bem, mas vamos voltar a uma questão agora aqui, que é a questão do artigo 3º. Porque o artigo 3º fala, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente a vida civil os menores de 16 anos. Pessoal, nós não podemos misturar, e o artigo 3º ele é muito confuso, um artigo mal feito, o artigo 3º do Código Civil, nós não podemos misturar a capacidade ou a incapacidade com a menoridade ou a maioridade, né? Então vejam bem uma coisa, se eu tenho 18 anos incompletos, então eu sou menor. Correto? Então são 17 anos e 364 dias. São 18 anos incompletos. Então eu sou menor. Se eu faço 17 anos e 365 dias, então eu passo a ser maior. E agora com 18 anos completos, que são 18 vezes 365 dias. Tá bom? Preste atenção para essa conta, que essa conta é importante. Bem, isso significa que quando eu falo de tempo e de maioridade ou de menoridade, eu estou me referindo ao fato de ser maior ou de ser menor, de ter 18 anos incompletos ou 18 anos completos, tá bom? Bem, agora a capacidade ou a incapacidade, muito bem, é uma questão de direito. É a lei que diz quando você é capaz ou incapaz. Por isso que o artigo 3º é um artigo muito mal elaborado, né? Ele fala no mesmo artigo de incapacidade e de menoridade. São dois conceitos distintos, né? Você é menor quando você tem até 18 anos incompletos. Você é maior quando você tem 18 anos completos ou mais. Tá bom. Mas, professor, mas e a capacidade? Como é que fica a questão da capacidade? Bem, a capacidade diz respeito ao estado da pessoa, correto? E aí é a lei que diz quando você é capaz ou quando você é incapaz. Quando você é incapaz, nas hipóteses em que a lei discrimina como tal. Tá bom? Mas não em razão da menoridade. Como fala o artigo 3º, o artigo 3º está errado. Tá bom? O artigo 3º está errado. Bem, isso significa que a capacidade ou incapacidade é estabelecida por lei. Por exemplo, lá no artigo 1641 do Código Civil, o artigo diz o seguinte, ó, é obrigatório regime de separação de bens do casamento.
Inciso segundo, da pessoa maior de 70 anos. Isso quer dizer que se alguém tem 70 anos completos e pretende casar-se, pode casar, não tem problema nenhum. Só que o casamento terá que ser obrigatoriamente no regime de separação de bens. Então eu posso casar, alguém tem 70 anos completos, boa saúde, bastante dinheiro, muito bem, acha uma pessoa para se unir, vai fazer o casamento civil, tá ok? Pode casar? Pode. Só que, independentemente do estado da outra pessoa, o estado de quem tem 70 anos limita a capacidade dele para as hipóteses de casamento. Significa que ele pode casar-se sim, mas sob certa condição. Qual a condição? Se eu tenho 70 anos completos, posso me casar só no regime de separação de bens. Separação total de bens. Correto? Então não vão confundir maioridade com minoridade. Lembra, maioridade e minoridade é uma questão de tempo. Tá ok? Capacidade e incapacidade é uma questão de lei. Outro exemplo, qual de vocês pode se candidatar a presidente da República? Só aqueles que têm uma certa idade adiante. Todos aqueles que têm uma idade menor do que aquela admitida na Constituição Federal para concurso para a presidência da República é considerado incapaz para aceder a este cargo de presidente da República através do processo eletivo. Armas e portes de fogo. Quem tem 25 anos incompletos não pode ter arma de fogo. Ah, professor, mas eu sou maior, eu já tenho mais que 18. É verdade, você tem mais que 18. Mas é considerado incapaz, apesar de ser maior, é considerado incapaz para possuir, adquirir e ter posse de arma de fogo. Tá ok? Para ter carteira para conduzir automóveis nas vias públicas. Muito bem. Eu sou só capaz de conduzir automóveis em vias públicas se eu tiver habilitado para tanto. Existe uma lei que estabelece. Olha, só pode conduzir veículos automotores, motocicletas e caminhões em vias públicas quem tiver habilitação, quem tiver passado pelo concurso para obtenção de uma carteira de habilitação para conduzir veículos. Então, se percebam que nós temos várias hipóteses em que vocês, mesmo sendo maiores, muito bem, não podem praticar certos atos porque a lei os considera incapazes. Tá bom, gente? Então, tomem cuidado. Notem que nós temos as questões relativas à maioridade e minoridade, que é a questão de tempo, uma questão de idade, e nós temos as questões relativas à capacidade e incapacidade, que são limitações, muito bem, ou concessões outorgadas pela lei a certas pessoas, independentemente do fato dela ser maior ou menor, conforme for o caso.